Eu preciso começar esse vídeo com uma pergunta muito séria. Você já imaginou pagar imposto para colocar alguém que escreve descansar com C, cedilha para educar seus filhos sobre disciplina e civismo? Não? Pois é. Mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não só imaginou como defendeu essa ideia com unhas e dentes. Quem não erra? Você trabalha com comunicação, você nunca errou? Mas dentro de uma sala de aula, governador, se eles foram treinados para isso, o governo acompanhou essa seleção, o governo assistiu a essa palestra que eles iriam dar para estudantes dentro da sala de aula? Não é palestra. Ele está ensinando a ordem unida. Ele não está lá para dar aula. Ele não vai interferir em pedagogia. Ele está lá para ensinar postura, para ensinar... O que ele está tentando ali? A gente vai ter uma atitude de respeito na chegada do professor, a gente vai apresentar uma turma para o professor, a gente vai cantar o hino nacional, a gente vai achar uma bandeira. Qual o problema nisso? E olha, a argumentação dele merece um prêmio de criatividade, porque, sinceramente, fica até o final desse vídeo porque a ginástica mental que vamos destrinchar aqui é digna de medalha olímpica. E eu prometo que você vai terminar esse vídeo com mais perguntas do que respostas sobre o futuro da educação no nosso país. Mas antes de mergulhar nessa saga de erros ortográficos e justificativas questionáveis, se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição, porque aqui a gente não tem medo de falar o que precisa ser dito. E ativa o sininho porque conteúdo assim crítico e sem papas na língua você não vai encontrar em qualquer lugar. E já deixa seu like porque, acredite, você vai precisar desse desabafo coletivo quando terminar de ouvir essa história toda. Vamos aos fatos. E olha, os fatos aqui são tão absurdos que parecem roteiro de comédia, mas infelizmente é a realidade nua e crua da educação paulista em 2026. Na aula inaugural de uma escola cívico-militar em Caçapava, interior de São Paulo, um monitor militar, que deveria estar ali para ensinar disciplina, respeito e valores cívicos, escreveu no quadro negro para todos os alunos verem palavras como descansar com C, cedilha e continência. Erros que uma criança do 4º ano provavelmente não cometeria, mas que um adulto responsável por moldar o caráter e a postura dos nossos jovens cometeu sem pestanejar. E aí você pensa, tá, erro acontece, todo mundo erra, o cara vai ser corrigido, vai rolar uma capacitação, alguma coisa nesse sentido, né? Errado. A resposta do governador foi tão surpreendente que eu tive que ler 3 vezes para ter certeza de que não era fake news. Tarcísio de Freitas, em entrevista para a Rede Vanguarda, simplesmente virou para os jornalistas e perguntou, com a maior naturalidade do mundo, quem não erra? E continuou. Olha só a pérola, você trabalha com comunicação, você nunca errou? Gente, vamos fazer uma pausa estratégica aqui porque essa defesa precisa ser analisada com todo o cuidado que ela merece. Ou melhor, com toda a ironia que ela merece. O governador do estado mais rico da federação, responsável pela educação de milhões de crianças e adolescentes, está usando o argumento de mas todo mundo erra para justificar que um profissional que está dentro de uma sala de aula, escrevendo no quadro, ensinando comandos militares, pode cometer erros básicos de ortografia sem que isso seja um problema. É mais ou menos como se seu médico errasse a dosagem do remédio e quando você reclamasse ele falasse, quem nunca errou uma continha? A comparação é absurda? É. Mas é exatamente o nível da argumentação que estamos enfrentando aqui. Mas a ginástica mental não para por aí. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, no pior sentido possível. Tarcísio fez questão de deixar claro que os monitores militares não são professores, que eles não estão ali para dar aula, que eles não vão interferir na pedagogia. Segundo ele, esses profissionais foram contratados apenas para ensinar postura, disciplina e valores cívicos. Tá, vamos aceitar esse argumento por um segundo. Vamos fingir que faz todo o sentido do mundo. Mas aí eu te pergunto, se esses monitores estão ali para ensinar respeito, disciplina, civismo, valores que, teoricamente, vão moldar o caráter desses jovens, não seria o mínimo esperado que eles dominassem a escrita básica da língua portuguesa? Porque escrever corretamente é um dos pilares básicos do respeito, da disciplina e do civismo que tanto se prega.
Como é que você vai ensinar uma criança a ter postura e respeito se você mesmo não tem o respeito básico pela língua que você está usando para se comunicar com ela? Como é que você vai exigir que um aluno se esforce, preste atenção, se dedique, se você mesmo não teve o mínimo de dedicação para aprender a escrever, descansar corretamente? E tem mais, porque o governador não se contentou em minimizar o erro, ele foi além e disse textualmente que a gente não pode crucificar uma pessoa porque ela cometeu um erro no quadro e ela não está lá para isso, ela não é professor. Crucificar é cobrar o mínimo de competência de alguém que está sendo pago com dinheiro público para trabalhar dentro de uma escola. Crucificar é esperar que um adulto que vai servir de exemplo para dezenas de crianças saiba escrever palavras básicas do vocabulário militar que ele mesmo está ensinando, porque se isso é crucificação, então eu não sei mais o que é cobrança legítima nesse país. A lógica aqui é tão torta que parece que estamos vivendo num universo paralelo onde competência virou opcional e mediocridade virou virtude. Agora deixa eu te contar um segredo que o governador não quer que você saiba. Quando você coloca alguém dentro de uma sala de aula, não importa se é professor, monitor, palestrante, qualquer coisa, essa pessoa automaticamente vira uma referência para aqueles alunos. Criança não tem a capacidade cognitiva de diferenciar. Esse aqui é um monitor que só ensina disciplina, mas escreve errado. Então, eu não preciso prestar atenção na ortografia dele, e esse aqui é o professor de português que escreve certo, então com esse eu aprendo. Não funciona assim. Quando você escreve descansar no quadro, você está ensinando errado. Ponto final. E não adianta vir com desculpa de que, mas ele não é professor, porque o resultado é o mesmo. Você tem uma autoridade dentro da sala de aula, usando o quadro como ferramenta pedagógica, escrevendo errado e normalizando o erro. E aí depois a gente fica se perguntando por que o Brasil está nas últimas colocações em todas as avaliações internacionais de educação. O mais irônico de tudo isso, e olha que ironia não falta nessa história, é que o modelo cívico-militar foi vendido como a solução mágica para todos os problemas da educação brasileira. Era para ser o modelo que ia trazer disciplina, respeito, ordem, hierarquia, todos esses valores que supostamente estão faltando nas escolas regulares. E aí na primeira aula de uma dessas escolas modelo, a gente descobre que os monitores que vão ensinar essa disciplina toda não sabem escrever corretamente. A promessa era ordem e excelência. A entrega foi descansar com C, cedilha e quem nunca errou, que atire a primeira pedra. É de chorar de rir, ou de rir de chorar. Eu ainda não decidi qual das duas. E agora eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Você acha que está tudo bem um monitor militar escrever errado no quadro de uma escola? Você compraria esse argumento de que ele não é professor, então tanto faz? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que essa discussão está longe de terminar. E se você concorda que a gente precisa cobrar mais, exigir melhor e não aceitar mediocridade na educação dos nossos filhos, deixa esse like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque a gente não vai parar de cobrar, não vai parar de questionar e não vai aceitar que quem não erra vire desculpa para incompetência com dinheiro público.